Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal Fisio, professor Manuel falando. Para quem não conhece nosso canal ainda, as redes sociais estão aí embaixo para vocês compartilhar, se inscrever no canal aí e divulgar para que o vídeo atinja mais pessoas, tá? E hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a aula de fisiologia humana, falando sobre parâmetros cardiovasculares, tá? Hoje não vamos falar só específico sobre frequência cardíaca, na verdade, ciclo cardíaco e frequência cardíaca, em repouso e em exercício, beleza? Então vamos para a aula de hoje lá. Deixa eu pegar meu apontadorzinho laser aqui, para a gente apontar algumas coisas aqui durante a aula. Então, ó, em relação aos parâmetros cardiovasculares, a gente tem sempre um parâmetro de frequência cardíaca. Vamos definir frequência cardíaca, tá? Então, compreende o número de batimentos, né, os ciclos cardíacos por minuto, tá? Então, no equipamento, o pessoal fala assim, batimentos cardíacos por minuto. Então, BPM, né, muitas vezes está lá marcado um frequencímetro, muitas vezes, um monitor de frequência cardíaca. E a gente monitora ciclo cardíaco, ou seja, um assístole, uma contração e uma diástole. O tempo de contrair o coração e relaxar o coração é chamado de ciclo cardíaco, tá? Como a gente pode monitorar isso aí? Então, tem aqueles exames, no caso médicos, né? O pessoal vai fazer um eletrocardiograma, tá? Pode ser de repouso ou de esforço, onde a gente vê no papelzinho, né, que é impresso muitas vezes, a gente vê umas ondas, né? Então, essas ondas, né, de elétricas que acontecem no caso do coração, quando o coração está se contraindo, ele tá, alguns tecidos ali estão despolarizando, a gente fala, ou repolarizando. E eles estão mudando, no caso, a constituição, no caso de polaridade deles. Tá? Então, quando eu coloco os eletrodos numa posição certinha, né, na parte do tronco, próximo do coração, a gente vai monitorar o eletrocardiograma, então, esses sinais elétricos do coração. Tá? E quando a gente está pensando em relação a isso, esses sinais elétricos aparecem dessa forma. Cada ponto mais alto aqui, ó, a gente chama de complexo RR, tá? Então, esse tempo do RR, quer dizer, eu tenho, nesse gráfico aqui, eu tenho duas contrações cardíacas e dois relaxamentos, tá? Então, eu tenho a contração, eu tenho um tempo, no caso de relaxamento, um tempo que o meu coração fica paradinho só recebendo sangue, para depois ter, no caso, outra sístole de novo, outra contração de novo, tá? O tempo de um R até o outro, acontece um ciclo cardíaco, acontece uma sístole e uma diástole nesse processo, tá? Essas ondas, né, que a gente chama onda P, né, complexo QRS, né, e a onda T, eles estão falando assim, ó, quem está contraindo ali? Então, a onda P está contraindo primeiro. A gente falou uma aula sobre a parte ventricular que ela se contrai primeiro, tá? O átrio, né? Então, pensando aqui, ó, quando a gente fala assim das ondas, né? A onda P, quando o átrio está se contraindo, eu falei em uma aula, né, sobre isso. A onda P, ela é uma onda onde tem uma contração atrial. Então, essa ondinha assim, esse sinal elétrico do coração está dizendo que o átrio direito e esquerdo está se contraindo, tá? O complexo QRS, ele está falando que os ventrículos estão se contraindo. Então, essa mudança de polarização aqui está falando que o ventrículo está se contraindo. E a onda T está falando que o ventrículo está despolarizando, ele está, no caso, se relaxando, tá? Ele está entrando em diástole. Professor, onde ficou, no caso, o retorno, a diástole, no caso do átrio? Ela ficou presa nessas ondas aqui, ó, QRS, tá? Como o ventrículo tem uma massa muscular maior, miocárdica, né, que a gente fala, é, essa despolarização que acontece no ventrículo, ele abafa a repolarização, no caso dos átrios, tá? Então a gente vê aqui, ó, onda P, contração atrial, QRS, contração ventricular, e essa onda T está falando que o ventrículo está despolarizado, ele está relaxado, ele está em diástole também, tá? Por que ele fica um tempinho aqui, ó, em relaxamento? Para retornar mais sangue para o coração, porque o coração está cheio de sangue, para ele se contrair novamente. Aí começa de novo. Segmento a onda P, né, contração atrial, contração ventricular, depois o relaxamento no caso do ventrículo. O relaxamento do átrio já está aqui no meio, beleza? Mas ela não aparece no sinal elétrico, tá bom? No eletrocardiograma, tá? Essas fases aqui a gente tem aqui, ó, o átrio está cheio de sangue, ele tem pouco sangue no ventrículo.
a onda P contraiu, o átrio mandou sangue para o ventrículo está cheio de sangue agora, aí ele vai despolarizar, vai fazer o quê? Jogar esse sangue através da artéria pulmonar e artéria aorta, para mandar sangue para fora novamente. Quando o coração ele bombeou o sangue para fora, ele vai ficar com menos sangue, vai retornar sangue. Então, esse tempo que a gente tem aqui, ó, da onda T até a onda P, novamente, esse processo aqui, o coração está em fase de relaxamento, ele está recebendo sangue, ok? Então, a gente fala assim, todo esse processo de falar contração atrial, contração ventricular, jogou o sangue para a artéria pulmonar e a artéria aorta, vai voltar, no caso de se relaxar novamente, para encher de sangue e continuar o processo, tá? Entre uma onda R e outra onda R, tem um ciclo cardíaco, uma contração e um relaxamento. Aí a gente vê isso aqui, ó. Essa figura aqui, a gente fala, ó, o nódulo sinatrial está aqui, recebeu a estimulação elétrica do coração, né, um sistema nervoso autônomo mandou estimular aqui o nódulo sinatrial, gerou, ó, a onda P, ó, aí o QRS já contraiu o ventrículo, relaxamento, começa de novo outro ciclo. Então, contrai primeiro o átrio, contrai o ventrículo, aí relaxa os dois. Contrai o átrio, contrai o ventrículo, relaxou os dois. Aí fica esse composto aqui, esse componente, né, normal, né, do eletrocardiograma. Então a gente fala, essas ondas estão normais. Professor, mas quando tem uma arritmia, quando o coração não se contrai legal, muitas vezes essas ondas, né, elas têm, no caso, uma disfunção nessas ondas e o coração acaba não trabalhando de forma harmônica. Aí tem algumas patologias que a gente não vai estar relatando aqui, mas tem algumas patologias que dá para ver através do eletrocardiograma, ok? Comparando agora uma frequência cardíaca de repouso e em exercício, o que a gente percebe? Ó? O tempo de uma pessoa parada em repouso, o batimento cardíaco dela está 75 batimentos, mais ou menos, tá? Em repouso, uma pessoa normal, tá? 0,3 segundo é a contração, tá? Então é uma contração rápida do coração. O maior tempo que a gente tem é da diástole, do relaxamento. Então, o coração é importante ele receber o sangue, ele está cheio de sangue para depois ele bombear e mandar sangue para todo o sistema do nosso corpo, tá ok? Então, ó, grande parte. Então, se a gente fosse pegar, se uma pessoa tivesse 60 batimentos, por exemplo, uma parte pequena seria a sístole, a contração, só para mandar o sangue para fora, então a contração é rápida, a diástole é mais lenta para o coração encher de sangue. Olha durante o exercício que acontece, ó. A sístole ele continua mais ou menos no mesmo tempo, ó. Tá? Em exercício, ela está lá 180 batimentos por minuto. O que acontece? A diástole, o tempo de relaxamento do coração, ele fica bem menor. Então, o tempo de encher o coração de sangue, ele é menor. Consequentemente, o coração ele bate mais rápido, mais vezes, só que ele consegue ejetar um volume de sangue, talvez com uma frequência alta, não um volume de sangue tão alto assim, tá? Porque ele não tem tempo para encher de sangue, ok? Então, durante o exercício físico, o tempo da diástole, a gente fala que reduz muito o tempo, tá vendo? Ó, reduziu de 0,5 para 0,1. Reduziu muito, porque o ciclo cardíaco ele ficou mais rápido. O tempo entre um R e um outro R, né, as ondas lá o eletrocardiograma, ela ficou bem mais próxima, tá? E o que reduziu mais foi o tempo de relaxamento do coração. O coração começa a relaxar, ele já contrai novamente, ok? Então, ó, o tempo de diástole a gente vê muito diferente. O tempo da sístole é quase igual. O tempo para contrair a musculatura, ele não tem tanta alteração, tá? Na parte prática, durante o exercício, né? Então, se a gente for pegar a frequência cardíaca, né? Durante o exercício físico, a tendência normal da frequência cardíaca durante o exercício físico, sem aumentar a intensidade, né? Vamos pensar que a pessoa corre na mesma intensidade, a tendência normal da frequência cardíaca ela ficar assim, ó, meio que estável, com o passar do tempo do exercício, tá? Se eu aumento a velocidade, o esforço dela, a tendência da frequência cardíaca aumentar e ela estabilizar mais alta, tá? Só que se eu pegar uma atividade física, onde a pessoa ela consegue muitas vezes fazer uma atividade por longo tempo, né? Por longo tempo, vamos pensar assim, 1 hora, por exemplo, mas sem aumentar a intensidade, vamos supor que ela vai correr a 10 por hora, por exemplo, e fica a 10 por hora todo o tempo. A frequência cardíaca, a gente pensa que ela vai ficar assim, ó, como essa reta aqui, quase uma reta, né, que estou fazendo, ok? Só que com o passar do tempo, a gente vê que a frequência cardíaca, com o passar do tempo, ela não fica a mesma frequência que estava no começo.
Então, ela vai tendo um aumento da frequência cardíaca. Então, ela fica mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui, ó, uma progressão, com o passar do tempo, ela vai progredindo. Aí fala, professor, o que está acontecendo com o passar do tempo? Por que a frequência cardíaca está aumentando se eu não estou aumentando a intensidade do meu exercício? Então, a gente tem que colocar o seguinte, quando a pessoa fica mais tempo fazendo exercício, ela perde, no caso, o líquido do corpo. Então, ela está tendo a transpiração, ela vai perder volume de água do sangue, a gente chama do plasma sanguíneo, tá? Então, ela vai ter um retorno do coração de sangue, um retorno, a gente fala assim, um retorno de sangue para o coração menor. Conforme ela está batendo, né, o coração está batendo e bombeando esse sangue, o volume sistólico pode diminuir um pouco. Então, se a gente for perceber com o exercício, frequência cardíaca é uma forma de manter o mesmo bombeamento de sangue, porque a cada batimento, com o passar do tempo, se retornar menos sangue para o coração vai bombear com menos sangue. Então ele contrai, só que ele manda menos sangue para o sistema, ele manda menos sangue, menos oxigênio, menos nutriente. Então, para compensar isso aí, tem que ter esse aumento gradativo aqui da frequência cardíaca, tá? O que acontece com o passar do tempo? Se ele estiver desidratando, o volume de sangue bombeado a cada batimento, que a gente chama de volume sistólico, ele tende a fazer isso aqui, ó, a diminuir, tá? Só que o corpo ele tem que manter o débito cardíaco, manter a quantidade de sangue bombeada por tempo para aquela pessoa. Então, se a pessoa desidratar com o passar do tempo, um clima muitas vezes muito quente, né? A pessoa não consegue repor o líquido suficiente também, a tendência da frequência cardíaca com o passar do tempo é subir. Em função disso, vai aumentar a temperatura corporal, que pode influenciar também nessa parte do aumento da frequência cardíaca, tá? Então, você começa uma atividade, muitas vezes fica lá uma hora e pouco fazendo atividade da mesma intensidade, o comportamento normal da frequência não é ficar reto, não é estabilizar, é sempre aumentar um pouquinho, beleza? Então, é normal, tá? Eu quero falar para vocês isso aí é normal durante o exercício, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui hoje com essa aula prática, fácil, né? Falando um pouquinho sobre frequência cardíaca. Na próxima aula nossa, nós vamos falar sobre volume sistólico, débito cardíaco, outras variáveis da parte circulatória que são importantes, tanto para o exercício físico como também para a saúde. Beleza? Forte abraço, fique com Deus aí, até o próximo vídeo.